Bom, gente, na nossa aula anterior nós estamos falando então que os etruscos foram expulsos de Roma e agora nós vamos ter uma nova estrutura. Veja bem, no momento que os etruscos são expulsos, os patrícios desejam aproveitar o vácuo de poder para manter o domínio sobre o resto da população. Só que o que acontece? Os plebeus reagem a isso. Ainda existe algum questionamento nas estratégias que os plebeus utilizaram, mas dentre elas algumas mobilizações nas ruas, impedimento de pagamento de impostos. De maneira geral, os plebeus, nós podemos afirmar, reagiram a esse domínio. Então, a partir de agora, começa uma fase, vamos pegar uma corzinha diferente aqui, né? Começam as reformas políticas. Então vamos lá. No século V a.C., então nós vamos ter algumas dessas reformas acontecendo. A primeira delas é o estabelecimento da tribuna da plebe. O que determina a tribuna da plebe? Então, pela primeira vez, os plebeus vão ter papel de importância, papel de relevância junto ao Senado. Então, eles podem votar leis. Eles podem votar. Ah, professor, mas foi sério isso mesmo? Levaram a sério? Foi, gente. Tá? Então, a tribuna da plebe passava então a ter o direito de votar as leis. Fala, não, essa daqui, votar e vetar, se você quiser anotar. Tá? É que se o pessoal vota, eles também estão vetando, né? Ah, se eles querem dizer não para uma determinada lei, tá? Então vamos colocar aqui veto, tá? Se eles querem vetar, não, essa lei não vai adiante, eles têm esse poder também, tá? Então esse era um ponto importante. Outra lei que aconteceu durante o século V a.C. é a chamada Lei das 12 Tábuas. O que é essa Lei das 12 Tábuas? A partir dessa determinação, as leis passam a ser escritas. Ah, professor, mas como é que era antes? As leis eram meramente orais. Como assim? Se os caras falassem que a lei era desse jeito, tinha que ser do jeito que a elite falasse. Não, agora com as leis escritas, você tem uma condição de fazer uma jurisprudência. Né? As pessoas sabem que leis seguir. Tá? Então, é importante até deixar bem claro que essa é uma das grandes heranças do Império Romano, da Roma antiga, para nós hoje. Tá? Uma das grandes heranças está aí, justamente o direito civil. Então, as leis passam a ser escritas. Outro detalhe bem legal é a chamada Lei Canuleia. O que é a Lei Canuleia? É a permissão de casamento entre as classes sociais. Claro, gente, que houve outras leis, mas essas são as principais, para a gente poder perceber então como os plebeus conseguiram angariar espaço. Outra coisa muito importante, escreve aí num lugar brilhoso do seu caderno, né? Escreva com letras de ouro brilhando em neon, para que quando você abrir aquela glória apareça. Escreve no seu caderno, em Roma a ascensão social é possível. Isso não significa que seja fácil, mas é possível, tá bom? Então, deixa isso bem registrado. Uma das provas está aqui. Se um pobre casa com um rico,
ele vai enriquecer também. É verdade que o cara que é rico pode até empobrecer um pouco, né? Mas normalmente há meios de ascensão social. Ah, mas casar é o único jeito? Não, existem outros meios, tá? Mas a ascensão social é possível, tá bom? Outras leis que foram surgindo. Aí a gente vai já para o século IV a.C., que é quando se cria ou se desenvolve, né, o direito de os plebeus proporem leis que fossem válidas para todo o território. E, gente, é o seguinte, mais tarde, aí já no século III e daí para frente, os plebeus poderiam chegar, então, a ascender até o consulado. O que é o consulado? É que dentro do Senado romano existiam dois caras chamados de cônsules, que eram os caras que tomavam a última decisão. Tá? Eles são os cônsules, são os líderes do Senado. Então o plebeu poderia chegar a essa posição política. Então vocês percebem que em termos de leis, as coisas realmente estavam se ajustando no sentido de permitir ou olhar para a sociedade de uma maneira um pouco menos discrepante, tá? Pelo menos do que os impérios ou os povos até então haviam tido. Outra coisa importante, durante o período republicano, veja bem, a palavra república vem do latim, que é a língua dos romanos, que é res publius. O que é res publius? É coisa do povo. Lá em História do Brasil eu expliquei isso para vocês. Olha aqui, significa que a política, a prática política pertenceu ao povo. Então o nome república é um nome bem bonitinho, é bem sugestivo para esse período. Gente, durante o período republicano tem algo fundamental que a gente precisa entender. A gente vai anotar aqui o processo de conquistas territoriais. Isso é importante. Durante o período republicano, Roma vai conquistar territórios. É mais ou menos como você comer um arroz com salitre. Você come um grão, ele abre um paraquedas dentro do seu estômago. Gente, Roma vai crescer absurdamente. Os romanos vão acabar conquistando toda a Península Itálica, depois vão começar a conquistar a Europa, vão para o norte da África e não param nunca mais. É um território que cresce enormemente, tá? Nesse processo de conquistas territoriais, veja bem, está implícito algumas coisas. O que os caras conquistam? O que eles realmente querem? Escravos e terras. Não se esqueçam disso. Eles estão preocupados, eles querem e vão conquistar porque eles estão preocupados em adquirir cada vez mais escravos. Eles precisam, eu já falei para vocês na aula anterior, por que eles precisam tanto de escravos. Eles estão muito preocupados com isso e vão atrás de terras, de toda maneira. Então, isso daqui é realmente essencial, tá bom? Vamos para o próximo lado do quadro aqui. A gente sabe do seguinte, nesse processo de conquista, teve uma cidade que opôs uma resistência chata para os romanos. Lá no norte da África, os cartagineses, ou a cidade de Cartago, que era chamada pelos romanos de Punis. Por isso que aqui nós vamos ter as chamadas guerras púnicas. Foi o processo, né, militar que mais deu trabalho para os romanos. Essas guerras púnicas vão de 264 a.C.
a 146 a.C. Aí você vai ter lá o Aníbal, né, grande guerreiro. Apesar da resistência cartaginesa, os romanos acabaram derrotando esses caras. Inclusive foi um holocausto. Tacaram fogo, depois jogaram o cal em cima para não nascer mais nada lá. Mas foi um processo muito importante. Por quê? Porque Cartago exercia forte controle comercial no norte da África sobre o Mar Atlântico. Sobre o Mar Mediterrâneo, tá? Tanto que os romanos, ao conquistarem Cartago, eles passam a tratar o Mar Mediterrâneo como Mare Nostrum. Era a lagoinha que os romanos tinham ali, né? Então, isso é bem importante, tá? Mare Nostrum. Quer dizer, eles tinham controle de tudo que passasse por aqui. Esse Mare Nostrum, então, é o Mar Mediterrâneo. Bom, gente, e aí? Os romanos não param de conquistar, virou aquela máquina de guerra, vão conquistando cada vez mais territórios, porém, isso vai acabar acarretando uma infinidade de problemas para os romanos. Porque na medida em que eles estão conquistando territórios, pensa comigo, olha o que acontece. Eles tiram pessoas, primeiro que eles matam uma galera, já abaixa um pouco a população. Pega um pouco dessa galera e leva como escravo para onde? Para Roma, ou para as principais cidades do território romano, mas essencialmente Roma. Então a cidade vai começar a inchar. Então a gente vai ter um problema aqui sério em Roma, que é o inchaço urbano. Como é que se resolve isso? Com gelol, professor. Não, filhos. Esse inchaço urbano acontece em função do quê? Do excedente populacional. Tá? Cresceu demais, tem muita gente, e agora? E aí você tem um problema, porque essas pessoas saíram do campo, onde elas produziam seu próprio alimento, e agora elas vêm para ser escravas dentro da cidade. Quem é que ficou lá para produzir alimento para elas? Então, mesmo que os romanos tenham tomado controle daquele território, boa parte dessa terra que foi ocupada, ela não está sendo produtiva, ninguém está produzindo nela. Muitas vezes o Senado romano, para estimular os generais a conquistarem territórios, diz o seguinte, olha, você vai conquistar aquele território, uma parte dele é seu. Mas o general romano não tem condição de ficar indo lá para falar assim, gente, é o seguinte, ó, vou dar uma licencinha agora da frente de batalha para poder plantar. Depois eu volto, mas olha, soldados, lutem bem, tá? Não existe isso. Então eles começam a ter um problema, por quê? Porque esse excedente populacional vai acabar provocando um pouco de fome, especialmente dentro de Roma. É aí que começa a aparecer no século II a.C., por volta de 133 a.C., nós vamos ter lá o surgimento de dois irmãos, primeiro Tibério, depois o Caio, um pouco tempo depois o Caio Graco. Nós vamos ter as reformas dos irmãos Graco. Bom, primeiro vem o Tibério. E qual é a proposta do Tibério? Reforma agrária. Por quê? Porque o Tibério era um bom homem, né? Ele era uma pessoa querida. Gente, a reforma agrária aqui era estratégica. Na cabeça dele era o seguinte, se a gente pegar essas terras conquistadas por Roma e redividirmos, e mandarmos uma galera que está aqui dentro de Roma para lá, nós vamos resolver dois problemas com uma porrada só. A gente vai diminuir o inchaço urbano que está aqui, vamos diminuir violência, né? Todo esse problema que temos aqui, e vamos voltar a produzir alimentos. O problema é o seguinte, quem é que estava afim de dar a sua terra para a causa? Então, mataram o Tibério Graco. Aí vem o irmão do Tibério, o Caio Graco. Vamos lá. E o Caio Graco, ele sugere o seguinte, além da reforma agrária,
Ele vai sugerir também o que nós chamamos de lei frumentária. Gente, que palavrão é esse, professor? A lei frumentária nada mais é do que a venda a preços acessíveis dos grãos. Alguns livros chegam a dizer o seguinte, que os romanos vendiam os grãos para essa galera mais humilde abaixo do preço de custo. E mais tarde houve então a doação de grãos. Ora, gente, o que é óbvio acabou acontecendo. A reforma agrária, mais uma vez, não foi para frente, mas a doação de grãos foi. O que faria um senador mais popular? Dar a comida ou mandar a galera plantar o seu próprio alimento? Faria mais popular dar a comida, ainda que eles tomassem um prejuízo, desenvolvessem uma dívida interna com isso. Porque comprar os grãos a um preço e vender eles abaixo do preço só para ficar bem na fita, ia ter um custo sério para o Estado romano. Então aqui a gente tem um certo problema. Tá? Mas não acabou aqui não. Tá? Para vocês terem uma ideia, Roma chegou a ter 1.200.000 habitantes. Gente, eu estou falando para vocês de 2.200 anos atrás, tá? Aproximadamente 2.200 anos atrás, e você tem uma cidade com 1.200.000 habitantes. Imagina onde é que essa galera ia fazer suas necessidades básicas. Né? Imagina o sistema de esgoto, de fornecimento de água, tinha que ser uma coisa muito bem pensada, a quantidade de alimentos para você poder sustentar essa galera toda. Tá? Então era realmente bem complicado, era bem complexo o problema que Roma tinha em suas mãos, que os romanos tinham que resolver. Esse excedente populacional, então, não foi resolvido. A gente, inclusive, nesse período vai ter uma treta entre dois generais que vão se aproveitar da convulsão social para poder lutar entre si pelo poder, pelo domínio total em Roma. Então nós temos as disputas entre Mário e Sila. Isso, na realidade, além das pessoas que morreram no processo de defesa dos dois lados, de maneira geral, também não resolveu nada daquilo que era realmente importante para os romanos. De maneira que a gente passa adiante e vai acabar percebendo que no ano, por volta do ano 70 a.C., 73 a.C., nós vamos ter uma revolta de escravos, mas um tipo de escravo específico. Revolta de Espartaco. Quem é Espartacus ou Espartaco? Esse cara era um escravo que foi trazido para Roma para lutar como gladiador. E daí, professor? Cara, esse aqui é o problema master, né? Por quê? Tinha muita gente dessa natureza levando porrada dentro de Roma. Por quê? Porque o cara ele entrava dentro de uma arena lá e tinham que se matar para a diversão da galera. Só que é o seguinte, por mais que os gladiadores pudessem ter algum tipo de status social por fazer isso, especialmente aqueles que sobrevivessem, que eram pouquíssimos, ninguém tinha o prazer de entrar dentro de uma arena para dar a sua vida por isso, para a alegria da galera. E Espartaco acaba liderando uma revolta de gladiadores a princípio, que depois se espalha para outros escravos que vão entrar na causa dele. E, esse cara por muito pouco mesmo não toma a Roma nas suas mãos. Ele não destrói completamente a República Romana, mas foi por muito pouco. Tá? O cara que conseguiu esmagar a revolta de Espartaco chama-se Crasso. Quem é esse cara? Eu já vou falar dele na próxima aula. Tá? Mas veja bem, note que a política expansionista, é isso que você tem que ter em mente. Como é que isso vai aparecer no vestibular? Como é que isso vai aparecer no exercício? Note
que o avanço territorial, as conquistas que em tese trariam dinheiro, trariam recursos, terras, bens, acabaram sendo o pivô de uma série de convulsões sociais dentro de Roma. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Até lá!